Boa noite, terceiro ano. A aula de hoje vai ser sobre Semana de Arte Moderna, tá? Nas últimas aulas a gente viu as vanguardas europeias e a influência nessa nova forma de fazer arte, né? Então, a partir de agora a gente vai ver onde foi que essas vanguardas elas vieram realmente, efetivamente, contribuir para a criação desse novo movimento que foi depois denominado de movimento modernista, tá? Então eu sempre disse a vocês que a única expressão literária que teve dia e hora para começar foi o modernismo, dia, hora e local. O resto não, um veio suplantando o outro, um veio para substituir o outro aos poucos, mas o movimento modernista não, ele teve exatamente o seu ponto, o seu marco inicial. E esse marco inicial é a Semana de Arte Moderna, tá? Então, antes de mais nada, vamos contextualizar vocês aí. 1922, primeira metade do século XX, né? O Brasil vivia um período de progresso, né? As novas fábricas chegando, né? O dinheiro obtido com a produção do café, tudo isso, né, a burguesia cada vez mais rica, o proletariado cada vez mais pobre. Então, isso daí era bem o que estava acontecendo aí, tá? E aí o Brasil começou a ter uma outra estrutura social, né? Onde os burgueses, quem tinha dinheiro não era só a nobreza, né? Mas agora os burgueses começaram a fazer parte dessa casta rica de dinheiro. O proletariado, o povo, os trabalhadores começaram a realmente ficar mais pobres, né? Porque eles precisavam trabalhar para ter o seu dinheiro, né? O governo já não era mais obrigado a sustentar todo mundo ali naquela situação. Todo mundo tinha agora que trabalhar de verdade. E aí a estrutura social do Brasil mudou, né? A Semana de Arte Moderna, ela veio exatamente representar essa quebra, essa nova forma de linguagem, a nova forma de expressar, né? A Semana de Arte Moderna de 1922, ela veio exatamente para libertar de todo apego a, por exemplo, a influência. Veio dizer, olha, a gente quer criar algo novo, algo que rompesse com o passado, algo que era muito mais do que sentir, era algo que a gente pudesse tocar, algo que a gente pudesse... era bem mais sinestésico, né? Existia aquela questão sensorial de lidar com todos os sentidos, com a visão, com o tato, o tocar era tão importante quanto o sentir, tá? E agora a gente já não vivia mais esse tempo de vanguarda. Agora a gente queria algo mais moderno, algo mais real. E aí foi quando surgiu a ideia da Semana de Arte Moderna, né? Cheio de conflitos, cheio de turbulências, tanto na política como na sociedade, na economia e principalmente cultural. Existia esse clima turbulento aí. Então a Semana de Arte Moderna não foi uma tranquilidade, todo mundo ia lá assistir, bonitinho, aplaudir, não. Teve muitos problemas, houve muitos conflitos, bastante turbulência realmente. Ela veio para romper, ela não queria agradar ninguém. O modernismo, quando ele veio criar uma nova linguagem, ele veio sobretudo para romper. Então, novos tempos, novas artes, né? Dois nomes muito importantes nesse painel
da Semana de Arte Moderna são Oswald e Mário de Andrade, tá? Oswald, ele era mais, digamos assim, mais agressivo, né? Ele falou, ele se deixou influenciar, ele foi influenciado pelo movimento de vanguarda futurista, né? E ele exatamente foi quem começou, né, a ver a literatura com a nova civilização técnica, né? Ele dava exatamente, ele queria muito romper. A intenção de Oswald era exatamente essa quebra, esse rompimento, essa ruptura, né, com o passado, com a linguagem, com a forma, com a literatura em si, né, com o apego às coisas antigas, o apego ao sentimentalismo, o apego a tudo. Ele queria romper com o passado, ele queria romper com o presente, ele só queria pensar naquilo que estava para acontecer. Mário de Andrade, ele era um pouco mais comedido, né? Ele era bem crítico, porém ele era menos agressivo que Oswald, mas também veio gritar por essa nova forma de fazer literatura, tá? A gente vai conhecer bem os dois quando a gente for falar da primeira fase modernista, tá? A princípio, esses dois nomes, junto com Manuel Bandeira, eles foram muito importantes para a literatura, né? Na Semana de Arte Moderna. Falando um pouquinho também de outras linguagens artísticas, nós tivemos na Semana de Arte Moderna uma exposição de pintura, né? Anita Malfatti é um nome muito importante. E o polêmico artigo de Monteiro Lobato, né? Que veio falar exatamente das obras dessa exposição de Anita Malfatti. E que foi que gerou, né, grande polêmica aí. Ele foi bastante polêmico. Anita Malfatti era casada com Oswald de Andrade. E ele não gostou, simplesmente, da exposição que Monteiro Lobato, da opinião de Monteiro Lobato sobre a exposição de Anita Malfatti. E aí foi babado, né? Por quê? Porque ele publicou um artigo falando mal das obras dela, né? Dessa exposição dela. E aí foi uma reação exatamente a essa matéria, a esse artigo desse jornal, uma exposição, uma reação muito negativa dos modernistas, né? Eles não aceitaram a opinião de Monteiro Lobato e por isso ele ficou meio que escanteado nesse momento, tá? Eu acho que a gente já conversou sobre isso. Inclusive, Mário de Andrade, ele vem fazer uma crítica a Lobato no prefácio, né, naquela parte que tem antes do livro Paulicéia Desvairada dele, né? Esse prefácio, ele é tão interessante, não é a palavra que eu quero dizer, ele é tão importante para a literatura brasileira que ele recebe o nome de prefácio interessantíssimo, onde ele faz exatamente, ele tem um olhar nesse prefácio pela arte, pela literatura,
brasileira. Ele faz exatamente um apanhado geral de toda a literatura brasileira. Muito bom, inclusive. Se não quiser ler Pauliceia Desvairada toda, leia pelo menos o prefácio, porque ele é questão certa no SSA, tá? Prefácio, que a gente chama de prefácio interessantíssimo, de Pauliceia Desvairada, nesse livro de Mário de Andrade, tá? Deem uma lida, ele é muito importante, tá? Então, ele buscou exatamente, Mário de Andrade, ele buscou uma liberdade. O artista agora, o autor, ele precisava ter a liberdade de criar aquilo que ele quisesse, não se importando com limites, tá? O autor, ele precisa, tanto na literatura quanto um pintor, o artista em si, ele precisava dessa liberdade de criação. Ele não pode se apegar a nada, ele não pode se apegar a nenhuma característica, por exemplo. E até esse não apego, até essa ruptura já é uma característica, tá? Mas eles pregam exatamente o não apego a característica nenhuma, uma liberdade, ponto. E ele defendia essa estética de renovação, tá? Era preciso mudar, tá? Então, a vanguarda que mais, digamos assim, influenciou a Semana de Arte Moderna foi o expressionismo, tá? Eu vou dar... Aqui tem algumas características que a gente já trabalhou do expressionismo, tá? E tem alguns desenhos aqui, algumas obras do expressionismo aí, tá? Eu vou dar uma paradinha nesse vídeo pra gente voltar em outro vídeo já falando sobre outras coisas, exatamente para esses vídeos não ficarem muito grandes, tá? Então já a gente volta.